Nós vamos iniciar uma campanha de 3 quintas-feiras. Eu quero convidar você para estar participando, não na próxima quinta, mas na outra quinta. Nós já vamos iniciar aqui, são 3 quintas-feiras, será uma campanha poderosa, a gente vai levantar um clamor, vai ser algo forte, pregadores nessas 3 quintas-feiras. Eu quero já convidar, já ir apresentando em oração a se preparar, porque o nome do Senhor vai ser glorificado em nome de Jesus. Abra comigo a sua Bíblia aí no Evangelho de João, no capítulo 11. Evangelho de João, no capítulo 11. Eu quero compartilhar com você aqui alguns versículos, palavra muito conhecida, mas o Senhor nessa madrugada falou comigo com essa palavra e eu quero compartilhar com você que também está aí ansioso por uma palavra da parte de Deus, amados. Nós aqui não temos nada para oferecer a não ser a palavra de Deus. Então, que seja a palavra de Deus hoje um divisor de águas na sua vida, que seja a palavra de Deus hoje aquilo que sare a tua alma, que seja essa palavra que direcione você, que te dê um início de semana claro, transparente quanto às decisões, o que você vai precisar fazer, mas que essa palavra venha ser vida na sua vida, em nome de Jesus. João, capítulo 11, verso 23, eu quero ler com você 23, 24, 25 e 26, e depois nós vamos ler a partir do verso 39. Então, quem encontrou, já vai abrindo aí a sua Bíblia em nome de Jesus, diz assim, verso 23, declarou-lhe Jesus, teu irmão há de ressurgir. Eu sei, replicou Marta, que ele há de ressurgir na ressurreição do último dia. Disse-lhe Jesus, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E todo o que vive e crê em mim, não morrerá eternamente. Crês isto? Sim, Senhor, respondeu ela. Eu tenho crido que tu és o Cristo, o Filho de Deus, que devia vir ao mundo. Verso 39. Então ordenou Jesus, tirai a pedra. Disse-lhe Marta, irmã do morto, Senhor, já cheira mal, porque já é de 4 dias. Respondeu-lhe Jesus, não te disse eu que se creres verás a glória de Deus? Tiraram então a pedra, e Jesus, levantando os olhos para o céu, disse, Pai, graças te dou porque me ouviste. Aliás, eu sabia que sempre me ouves, mas assim falei por causa da multidão presente, para que creiam que tu me enviaste. E tendo dito isso, clamou em alta voz, Lázaro, vem para fora. Saiu aquele que estivera morto, tendo os pés e as mãos ligados com ataduras, e o rosto envolto num lenço. Então lhes ordenou, Jesus, desatai-o e deixai-o ir. Muitos, pois, dentre os judeus, tinham vindo visitar Maria, vendo o que fizera Jesus, creram nele. Amém? Louvado seja Deus. Eu quero glorificar o Senhor por essa palavra, amados, que é uma palavra, como eu disse aqui, uma palavra bem conhecida. Mas a palavra do Senhor, ela se renova a cada momento que a gente se atenha a meditar nela. A Bíblia não é um livro para ser lido, mas é um livro para ser estudado, um livro para ser meditado. E todas as vezes que a gente lê a palavra de Deus, outras revelações vão saltando das letras. Novas palavras e novas revelações vão saltando ao nosso coração. E esse é o intuito da palavra de Deus, trazer revelações profundas e ocultas que ainda a gente não conhece. Essa passagem fala de um momento em que Jesus, ele foi informado da morte, da doença física de Lázaro. Alguém, a pedido de Marta e Maria, chega para ele e diz assim, aquele a quem tu amas, ele está enfermo. A enfermidade dele é séria, a coisa está difícil lá. Marta pediu para que você vá até lá. E a Bíblia diz que Jesus ali, ele aguarda mais 2 dias, até que ele chegue até lá. Ele ainda fica mais 2 dias ali naquele lugar. Como se
aos nossos olhos parecesse não se importar muito com a situação de Lázaro. Um amigo, alguém que se hospedava quase que frequentemente na casa de Lázaro, alguém que participava das refeições com Lázaro, alguém que tinha amizade com a família, quando recebe a informação de que Lázaro está doente de uma enfermidade séria, parece não estar tão preocupado. E a frase dele é: vai vocês, eu vou depois, fica tranquilo, ele não morreu, ele só dorme. E quando ele fala para os discípulos, vamos então, né, vamos para lá, porque agora chegou a hora da gente ir despertar Lázaro. Alguém vira para ele e diz assim: mas Senhor, se ele está dormindo, então ele está salvo, daqui a pouco vai estar tudo bem, ele vai acordar. E Jesus disse assim: Lázaro está morto. Imagina você, amados, você porque ele tem relacionamento conosco, que nós temos relacionamento com ele. Isso é muito importante, irmãos. Porque não era só Jesus que tinha relacionamento com aquela família, mas a família também tinha com ele. E quando ele recebe a notícia, ele não vai de imediato. E eu entendo que existe um propósito para tudo isso. Hoje nós estamos lendo a palavra de Deus e nós entendemos que Jesus, ele não ia naquele momento, mas ele ia. E que talvez ele não ia curar, mas ele ia ressuscitar, porque nós já lemos a história. Mas imagina Marta naquela ocasião. Marta não sabia. Ali era inédito. Ninguém imaginava que Lázaro ia ser ressuscitado. Principalmente ao quarto dia, quando já estava cheirando mal, quando não tinha mais nenhuma expectativa. Talvez Marta esperou o primeiro dia, talvez esperou as primeiras horas, talvez esperou aquela madrugada do primeiro dia, esperou o segundo dia. E cadê Jesus? E aquela ansiedade? Poxa, ele disse que ele estaria conosco, ele falou que ele permaneceria conosco, ele disse que nos amava. Poxa, cadê Jesus? E às vezes nós estamos assim, exatamente com essa mesma sensação. A gente se relaciona com Deus e sabe que ele tem se relacionado conosco através da sua palavra, através do seu Espírito, através dos seus louvores, das coisas que ele tem usado para falar conosco através dos seus profetas. Ele tem se relacionado conosco, mas parece que a gente chama, a gente clama e parece que ele não chega, parece que as coisas não acontecem. E era essa a sensação de Marta. Talvez passou um filme na cabeça de Marta quando ela fez aquele jantar para receber não só Jesus, mas todos aqueles homens que acompanhavam Jesus. Talvez passou um filme na cabeça de Marta quantas vezes ela hospedou Jesus, quantas vezes ela o recebeu com tanto carinho. E talvez na cabeça dela todo aquele esforço tinha valido de nada. Talvez na cabeça dela aquele carinho que ela imaginava que Jesus tinha, ou que ela tinha certeza, mas que por algum motivo ela já não sabia mais se era tão intenso quanto ela pensava. Talvez naquele momento ela tenha refletido e desanimado e talvez se decepcionado com Deus. Isso é absolutamente normal. Em algum momento da nossa vida, amado, nós vamos ter a sensação que Marta teve. Que nós vamos clamar, que nós vamos buscar, que nós vamos pedir e as coisas parecem que não acontecem, parece que Deus não chega. E aquilo que era só uma enfermidade vai piorando. Imagina o quadro de Lázaro. Aquilo que estava ruim vai ficando cada vez pior, até que Lázaro venha a óbito. E diante do falecimento de Lázaro, não resta outra coisa a se fazer senão enterrar. E algumas horas da nossa vida, a gente vai enterrar algumas coisas também, achando que aquilo acabou, que não tem mais jeito, que não vai mudar mais, que não volta. Porque se tem uma coisa que para nós é o limite da esperança, é a morte.
Uma vez que morreu, então a gente entende que acabou. Só que Jesus queria ali mostrar para aquela família, não somente para aquela família, mas para todos que estavam ali. E nós lemos aqui no verso 45, que muitos dentre os judeus que tinham visto, que tinham ido visitar Maria, que tinham ido visitar Marta, eles viram o que Jesus fez e eles creram. E às vezes é isso, às vezes o Senhor ele vai se usar de alguns momentos difíceis, algumas horas complicadas na vida da gente, para que ele não só alcance a nossa família, mas para que ele alcance outras famílias também. O intuito de Jesus ali não era só salvar a Lázaro, não era só salvar a Maria e Marta, mas era também salvar a muitos que estavam ali. A mesma coisa ele faz quando ele diz aos discípulos, é necessário que a gente passe em Samaria. E os discípulos dizem assim, mas Senhor, o Senhor sabe que nós não podemos passar por lá, aquelas pessoas nos odeiam, e a gente corre risco de vida passando por lá. Mas o Senhor diz assim, é necessário. E quando Deus fala é necessário, eu entendo que há uma prioridade da parte de Deus. E apesar dos riscos, apesar do medo, apesar das dificuldades, Jesus vai. Então, apesar daquilo que você está passando, apesar do tempo, apesar do morrer, apesar de você enterrar algumas coisas na sua vida, o Senhor está dizendo para mim e para você, eu chego. E Ele chega mesmo, querido. Quando Jesus chega lá, naquela aldeia, Marta corre ao encontro de Jesus. E num bate-papo, ele fala para ela exatamente o que nós lemos aqui no verso 25. Ele diz assim, e disse-lhe Jesus, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Essa frase, amados, ela resume toda a essência e a imutabilidade do nosso Deus. Ele está dizendo aqui para mim e para você, eu sou a ressurreição e a vida. Sobre mim está toda a autoridade de ressuscitar aquilo que você disse que morreu. Ele está dizendo, sobre mim está a vida que você disse que acabou. Sobre mim, se você crê, está a salvação daquele que você disse que não tem salvação. Sobre mim está a autoridade de mudar o cativeiro e a história daquilo ou daquele que você disse que esse não tem mais jeito. Ele estava dizendo para Marta, Marta, tudo que pode mudar essa situação sou eu, e eu estou aqui. A nossa preocupação, amado, tem que ser se naquilo que nós estamos vivenciando, na luta que nós estamos, se Ele está. Se o Senhor está, querido, então acredite. Ele é a ressurreição, Ele é a vida e Ele vai mudar toda e qualquer situação da nossa vida. Ele vai mudar. Só que, assim como Marta, nem sempre a gente consegue compreender. E ainda hoje eu estava dizendo para algumas amadas que nós estávamos conversando. Será que Jó sabia que um dia o adversário chegou diante de Deus e disse assim, Jó te adora porque ele tem tudo. Arranca tudo que é dele. Tira a riqueza que ele tem, tira tudo que ele tem. Vamos ver se ele vai te adorar. Jó, Deus nunca virou para Jó, mesmo depois da restauração, mesmo depois de restituir todas as coisas, e disse assim, ó Jó, sabe por quê, filho, que eu permiti você passar por tudo isso? É porque assim, Satanás veio aqui, e aí falou para mim que você só me adoraria se eu... porque você tinha as coisas, uma vez que eu tirasse o que você tem, você não ia me adorar. E aí eu falei, não, eu vou ter que mostrar para ele que Jó é fiel, ele é justo, ele é íntegro, e que ele não vai me negar. Jó nunca soube disso, querido. E vai ter muita coisa na nossa vida que o Senhor não vai explicar, porque Ele espera que a gente creia. Ele não vai desenhar. Tem coisas que Ele vai desenhar, como Ele fez com aquela mulher lá no poço, a mulher samaritana, aqui Ele disse é necessário ir lá. Ele desenhou para aquela mulher, Ele faltou abrir assim, ó, um mapinha, escrever e dizer assim para ela, tá aqui, ó. Mas em alguns momentos, querida, eu não sei se por nível de maturidade ou por propósito, mas Ele vai tratar com a gente de uma maneira assim, mais fechada, sem muitas explicações. E quando Ele fala isso para Marta, ela diz, sim, Senhor, eu tenho crido sim que Tu és o Cristo, o Filho de Deus, que devia vir ao mundo. Tendo dito isso, retirou-se e chamou Maria, sua irmã, e lhe disse em particular, o mestre chegou e te chama.
Ela, ouvindo isso, levantou-se depressa e foi ter com ele, pois Jesus ainda não tinha entrado na aldeia, mas permanecia onde Marta se avistara com ele. Os judeus que estavam com Maria em casa e a consolavam, vendo-a levantar-se depressa e sair, seguiram-na, supondo que ela ia ao túmulo para chorar. Quando Maria chegou ao lugar onde estava Jesus, ao vê-lo, lançou-lhe nos pés, dizendo: Senhor, se tiveras aqui, meu irmão não teria morrido. Jesus, vendo-a chorar, e bem assim os judeus que a acompanhavam, agitou-se no espírito e comoveu-se, e perguntou: onde o sepultaste? Ele respondeu: Senhor, vem ver. Jesus chorou. Então disseram os judeus: vede quando o amava. Mas alguns objetaram: não podia ele, que abriu os olhos do cego, fazer esse então não morrer? Jesus, agitando-se novamente em si mesmo, encaminhou-se para o túmulo. Era este uma gruta, e cuja entrada tinha posto uma pedra. Então ordenou Jesus: tirai a pedra. E aqui tem um ponto final, queridos. Eu quero, antes de nós falarmos um pouco sobre o término dessa passagem, eu quero falar um pouco sobre essa pedra. E essa pedra, na verdade, ela vai representar aqui aquilo que nos impede de realmente receber aquilo que o Senhor já disse que está nos dando. Quando ele fala aqui, tirai a pedra, ele está dizendo que nós precisamos tirar aquilo que nos impede de crer, aquilo que nos impede de ver. O profeta Isaías, lá no capítulo 43, no verso 18 e 19, eu vou ler aqui com você. Isaías 43. Olha que coisa linda que o profeta Isaías vai dizer aqui. Isaías 43, 18 e 19, diz assim: eu estou no livro errado, eu tô vendo que o negócio não foi aqui, mano. Isaías, estava no adiante. Isaías 43 aqui. Estava em Jeremias. Isaías 43, 18 e 19, diz assim a palavra do Senhor: não vos lembreis das coisas passadas, nem considereis as antigas. Eis que faço uma coisa nova, que está saindo à luz. Porventura não o percebeis? Eis que porei um caminho no deserto e rios no ermo. O profeta Isaías está dizendo exatamente isso aqui que o Senhor estava dizendo para Marta. Eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Eu posso ressuscitar, você crê? Eu posso mudar, porque o que faz mudar sou eu, e eu estou aqui. Você acredita? Você acredita que eu posso mudar a sua história? O profeta está dizendo aqui: eu faço nova todas as coisas. Está acontecendo coisas novas. Eu estou colocando um caminho no meio desse deserto. Um caminho que vai florescer, um caminho que vai mostrar que é nova a fase, que é um outro momento. Mas você vê? Porque enquanto a gente não vê, querido, a gente não vive. A gente só recebe, a gente só experimenta quando a gente vê. Mas vê como, pastora, se eu não estou pegando? Isso é fé. É o firme fundamento das coisas que eu não estou vendo. Mas eu tenho convicção, eu espero, eu aguardo com expectativa e com firmeza, sem dúvida. Você vê? Será que você consegue ver que eu estou fazendo um caminho novo, que eu estou colocando nova, que há uma luz diferente, há um projeto diferente no meio de tudo isso que você está vivendo? Jesus estava dizendo isso para ela: eu sou a ressurreição. Eu cheguei, você não consegue ver? Que se eu estou aqui, tudo pode mudar. Que se eu liberei uma palavra, então acabou. Então isso é mais do que o suficiente para que tudo aconteça. Quando a gente não vê, querido, nós ficamos exatamente como aquele servo de Eliseu, Geazi,
Que lá em 2 Reis, no capítulo 6, a partir do verso 17, Eliseu precisa orar. Eles estão sendo atacados e ele está completamente rodeado de exército do inimigo. Só que Eliseu, ele tinha uma visão diferente das coisas. Ele tinha uma visão ampliada das coisas de Deus. E ele está lá vendo o mesmo exército de inimigo, mas ele também vê algo que aquele que não consegue entender essa revelação de Isaías não enxerga. Ele diz assim: Senhor, abra a visão desse servo aí. Abra a visão de Geazi para que ele consiga enxergar, meu Deus, o que eu estou enxergando. Mostra para ele, Senhor, o que eu estou conseguindo ver. E a Bíblia diz que então Geazi vai lá e abre a porta, e quando ele olha, ele vê um exército de cavaleiros, um exército de anjos. Querido, você precisa mudar a maneira como você olha as coisas. Você precisa mudar a maneira como você percebe as coisas. A sua percepção quanto ao que você está vivendo, quanto ao que você está passando, é que vai determinar onde você vai chegar. Isaías estava falando exatamente isso. E Jesus também. Percebe como Jesus vai trabalhar essa questão da gente ver. Foi ele quem disse: se os teus olhos forem maus, então todo o teu corpo vai ser treva. Mas se os teus olhos forem bons, então todo o teu corpo vai ter luz. Jesus estava dizendo: como é que os teus olhos estão vendo o teu corpo? Como que os teus olhos estão vendo essa situação familiar? Como que os teus olhos estão vendo essa situação no teu trabalho? Como que os teus olhos estão vendo essa situação na tua casa? Como que vocês estão vendo? Ei, Geazi, abre os teus olhos, filho. Abre a porta lá e vai ver de novo que você vai enxergar muito mais do que um exército inimigo. Ei, Marta, abre os teus olhos, eu cheguei. Você vai enxergar muito mais do que um defunto enterrado há 4 dias. A ressurreição chegou. Chegou a vida. Ele estava dizendo: a vida sou eu. Lázaro morreu, mas a vida chegou. E se a vida chegou, querido, vai reviver o que está morto. Vai ressuscitar o que está morto. Não existe possibilidade de Deus não ressuscitar aquilo que morreu na sua vida. Eu não sei o que é que está morrendo, ou o que é que morreu, e que você tem enterrado na sua vida. Que você tem dito: isso aqui não vai mudar, isso aqui não vai para frente. Eu não sei o que você tem achado, que acabou, que é o fim, mas Deus está dizendo para você: mude a visão como você vê as coisas. Talvez você está como aquele cego que Jesus foi e curou ele, e aí ele ainda estava vendo tudo meio embaçado. E Jesus foi e falou: não, está embaçado ainda, você precisa ver direito. Vai lá, se lava de novo. Não se contente com uma visão turva. Não se contente com ver as coisas de maneira migrada, miserável. Você precisa ver como o Senhor te vê. Você precisa enxergar como o Senhor te enxerga. Querido, eu sempre falo isso. Satanás vai te ver como você estava. Sempre ele vai te enxergar no seu estado miserável, antes da redenção, antes da graça. Então ele vai trabalhar na sua vida sempre te acusando com aquilo que você já foi, com aquilo que um dia você errou, com as suas limitações. Mas Deus não, ele sempre vai nos ver lá na eternidade. Ele sempre vai nos enxergar lá na frente. Ele sempre vai olhar para nós como ele sabe que nós seremos depois de toda essa tribulação, depois de toda essa angústia. Ele sempre vai ver em nós um potencial e uma força que nem nós enxergamos. Não se veja limitado. Não se veja pequeno, impotente. Porque você não é aquilo que você está se vendo. Nós precisamos tomar posse desse versículo aqui, ó. Não se lembre mais das coisas passadas, nem considere essas coisas antigas. Quantas pessoas estão limitadas em ver o novo porque estão considerando demais ainda aquilo que é passado, querido. Se lá atrás você falhou, se lá atrás alguma coisa morreu, se lá atrás alguma coisa não ressuscitou, ou se lá atrás alguma coisa você se frustrou, Deus está dizendo: não considere as coisas que já se foram, as coisas passadas. Eis que tudo se faz novo. Tudo se faz novo. E o que eu acho mais bonito nessa palavra é assim, ó: eis que faço coisa nova, que está saindo à luz. Você não percebe?
É uma pergunta. E uma pergunta, querido, que outro não pode responder. Quem tem que responder é eu acerca da minha visão e você acerca da tua visão. Eu estou fazendo coisas novas, você não está vendo? Porque se você não vê, você não vai enxergar o caminho que eu estou fazendo no meio desse deserto. Querido, há uma promessa da parte de Deus. E Ele está dizendo, no meio de um deserto existe um caminho que eu já coloquei para você passar. Lá no Mar Vermelho tinha um caminho para aquele povo. Só que quando eles olharam para frente, só tinha mar, para trás só tinha um exército inimigo. E aí, o que a gente faz? Senhor, e agora? Diga ao meu povo que marche. Sabe o que Deus estava falando? Vocês não estão vendo? Só tem água? Então pisa nele e anda. É só o que você está enxergando? Então enfrenta. Eu fiz um caminho para vocês passarem aí. Tenha coragem de enxergar esse lugar. Às vezes, amados, a gente entende por escape e refúgio da parte de Deus se tudo for muito organizadinho. Posso falar uma coisa para você? Nem tudo que Deus faz é organizadinho. Às vezes Deus vai fazer bagunça para poder levantar exército. Às vezes Deus vai pegar morto para levantar exército. Às vezes Deus vai pegar o improvável para fazer aquilo se tornar sabedoria. Deus não nos escolhe pela nossa capacidade, mas Ele trabalha em nós exatamente através da nossa incapacidade, que é para deixar claro que é Ele, não somos nós, querido. Talvez, se Jesus chegasse ali no segundo dia e curasse aquela enfermidade, não haveria repercussão, não haveria ninguém para dizer assim, olha, não tem explicação, realmente foi Jesus. Ah, não, ele também tomou um remédio. Ah, não, é que veio uma curandeira aqui também. Ah, talvez deram um chá para ele diferente. Tá entendendo, querido? Tem horas que Deus ele vai permitir algumas coisas que é para ninguém poder dizer outra coisa, senão não resta sombras de dúvida. É Jesus. Ninguém mais faria aquilo se não fosse Deus. É isso que ele estava dizendo para ela. Eu cheguei, Marta. Eu cheguei para mudar essa situação. Foi como eu disse aqui no começo, Jesus, aonde ele chega, querido, ele chega para mudar, ele chega para transformar. Ele nunca vai deixar igual o ambiente que ele foi inserido, nunca, jamais. A menos que esse ambiente não o aceite, a menos que esse lugar não queira. Mas se nós abrirmos o nosso coração, se a gente chama pela presença de Deus, se a gente clama ao Senhor, Ele atende. Como aquele cego, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Ele não estava vendo, querido. Fisicamente ele não via. Mas a sua alma, o seu espírito via já ele sendo curado. É esse tipo de visão que nós precisamos ter. Aquele homem não via fisicamente. Ele não via, mas ele dizia, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Aqueles que eram cegos, não só de visão, ou mesmo cego no espírito, dizia assim, fica quieto, você acha que ele vai te ver? Você acha que ele vai vir aqui? Você acha que ele vai te salvar? E a visão espiritual dele dizia, ele vai chegar, eu tenho certeza que ele vai chegar. E ele não parava de gritar, até que Jesus se aproximou. Até que o Senhor falou para ele, o que você quer? Ele disse, eu quero ver. Se fosse nos dias de hoje, talvez, se eu ouvisse uma coisa dessa, eu ia dizer, filho, você viu mais do que todos os outros que estavam aqui ao seu redor. Você enxergou mais do que muitos que estão aqui. Quantas pessoas, amados, estão cheias de problema, cheias de limitações, cheias de situações, mas elas enxergam mais do que aqueles que se dizem estar fortalecidos. A Bíblia diz que na nossa fraqueza é que o poder de Deus se aperfeiçoa. É agora, é no meio desse deserto, é nesse clamor aí, é nessa cegueira, é nessa dificuldade, é com um monte de exército rodeando você, é com um monte de situações te aprisionando, que Deus está dizendo, é aí, é nesse lugar que eu estou fazendo um caminho novo para você passar. É nesse lugar que haverá vida, é nesse lugar que haverá ressurreição, é nesse lugar que haverá manifestação do meu poder. E foi o que ele disse para os discípulos. Ei, essa tempestade não é para a morte, é para a vida. Ele vai reviver. Ele vai reviver. Eu quero, em nome de Jesus, querido, dizer para você nessa noite. Acredite que vai reviver aquilo que precisa ressuscitar.
na sua vida, no seu casamento, na sua família. Talvez o seu espírito, talvez a sua alma, talvez o seu coração. Eu não sei o que precisa ressuscitar hoje. Mas o Senhor está dizendo para você: eu sou a ressurreição, minha vida. Eu cheguei. Eu posso. Eu quero. Você já viu um pai que não quer abençoar o seu filho? Você já viu um pai que não quer cuidar do seu filho? Não existe a possibilidade. Não existe possibilidade. E ainda assim que esse pai te abandone, eu, todavia, jamais me esquecerei de você. Que todas as escamas dos nossos olhos caiam. Que toda a limitação da nossa visão caia por terra em nome de Jesus. Que nós não olhemos como Geazi olhou naquele primeiro momento, onde a gente só vê problema. Sabe quando a pessoa olha e só vê dificuldade, só vê problema, só vê coisas ruins, só vê tudo mal resolvido, não consegue ver nada que diga assim, vai dar certo. Jesus está transformando, Ele vai mudar. Essa visão que nós precisamos ter, querido. Eu sempre falo que nós não vamos viver aquilo que nós ouvimos, mas nós vamos viver aquilo que nós falamos. Se você fala como Geazi, estamos perdidos, nós vamos morrer, o exército está aí fora, já era para nós. É assim que vai ser. Agora, se você fala como Eliseu, que sabia e via o mesmo exército que estava lá fora, mas tinha uma visão diferente, ele dizia, não, olha de novo. Quando a tua alma não estiver enxergando o que Deus quer que você enxergue, olha de novo. Quando você não estiver conseguindo enxergar o que você precisa enxergar no meio dessa situação, olhe de novo. Vá lá fora e olhe de novo. Desce na oração e olhe de novo com os olhos da fé. Fale com Deus novamente e olhe de novo, querido. Não aceite que a sua visão seja turva. Não aceite que a sua visão seja limitada. Quando Jesus chega no ambiente, Ele chega para transformar, Ele chega para mudar. E é isso que Ele disse, e é nisso que nós temos que crer. Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, vai viver. Se não morreu, creia que vai ser curado. E se morreu, Deus está dizendo, ainda que morra, vai viver. Durante um tempo, quantas coisas na minha vida morreram? Quantas coisas na minha vida morreram? Mas o meu espírito dizia, não morreu. O Espírito de Deus dizia, olha de novo, você não está conseguindo ver como eu estou vendo. Mas, Senhor, eu não estou enxergando. E Jesus dizia, veja de novo, enxerga de novo, desce de novo, até você ver o que eu estou vendo a teu respeito. Deus está dizendo para mim e para você hoje, não pare de buscar até você ver o que Ele está vendo a teu respeito. Pare de ver o que as pessoas estão vendo a teu respeito. Pare de dar importância porque as pessoas estão achando de você. Olhe para aquilo que Deus está vendo a teu respeito. Ele já disse, Ele já falou, vai mudar, vai ser curado. Eu creio nisso, querido, vai ser curado. Muitos, pois, dentre os judeus, tinham vindo visitar Maria. Vendo o que Jesus fizera, creram nele. Sabe o que eu quero dizer para você? Olha, às vezes nós vamos precisar morrer, querido, para que outras pessoas nasçam em Cristo. Às vezes a gente vai precisar perder algumas coisas para que outras pessoas enxerguem aquilo que nós não estamos conseguindo fazê-las ver. Depois que Lázaro morreu, tantas pessoas enxergaram em Jesus algo que não tinham enxergado antes. Depois da morte de Jesus, muitas pessoas enxergaram nele aquilo que Jesus passou 3 anos e meio falando e essas pessoas não conseguiam enxergar. Tem hora que eu e você vai morrer, tem hora que eu e você vai padecer, vai chorar e vai perder, inclusive, algumas coisas. Mas sabe para quê? Para que outras pessoas sejam alcançadas. Todas aquelas pessoas que estavam lá puderam glorificar a Deus e dizer assim, realmente esse cara tem alguma coisa diferente nele. Ele só pode ser o Filho de Deus. Quem consegue ressuscitar alguém depois de 4 dias de morto? Quem consegue? Você é a videira. Você é esse instrumento de videira aqui, que Deus está usando para que outros frutos nasçam através de você. O Senhor é a tua raiz.
Ele é o que te consolida. Ele é o que te fortalece. Ele é o que te mantém de pé. Ele é o que te ressuscita, o que te traz vida. Mas através da sua vida, querido, outros ramos vão brotar. Outros frutos vão se dar. E aqueles que verem a tua árvore vão dizer, não é possível, só pode ser ele. Ela por si só não teria feito, ele por si só não daria conta. Não existe possibilidade, querido. Não existe possibilidade de alguém que está morto há 4 dias, que já cheira mal, ressuscitar por obra de homens. Só pode ser Deus. E era exatamente isso que Deus queria. Era exatamente isso que Jesus queria com toda essa tribulação, com toda essa luta. Ele estava dizendo para aquela família, eu quero que vocês entendam que ainda que esteja muito difícil, eu sou a ressurreição. Eu sou a vida. Aquele que vem a mim, ainda que esteja morto, viverá. Talvez você esteja cansado, sobrecarregado, mas o Senhor disse, vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, eu vos aliviarei. Eu sou o alívio da tua alma, eu sou o consolo do teu coração. Eu sou o que faz mudar a tua ótica, a tua visão. Eu sou aquilo que transforma a tua casa, a tua família. Eu sou o que levanta e coloco de pé aquilo que ninguém mais acredita que pode se levantar. Eu disse aqui, amados, e o Senhor coloca novamente ao meu coração para dizer, não ache que Deus trabalhe de maneira muito ordenada. Tem gente que tem dificuldade de crer naquilo que Deus está fazendo, porque Deus está fazendo um reboliço primeiro para depois levantar o exército, e aí a pessoa não crê. Mas foi assim, lá em Ezequiel 37. Primeiro aconteceu um rebuliço, um grande barulho. Primeiro foi um movimento de ossos para tudo que foi lado. Primeiro o profeta precisou andar no meio de um deserto, no meio de um cemitério de ossos, no meio de um lugar improvável. Primeiro ele precisou se deparar com ossos que eram secos. Depois ele disse, não, é muito seco. Depois ele disse, não, é sequíssimo. Na medida que ele ia andando, ele ia vendo que a situação era pior do que ele estava vendo. Só que apesar de tudo aquilo, querido, apesar de toda aquela situação, ele disse, tu sabes, Senhor. E aí Deus disse, se eu sei, então te importa saber que eu sou a ressurreição e a vida. Que eu posso mudar. Que eu posso ressuscitar. Se você acreditar nisso, Ezequiel, você vai contemplar um exército aqui. Em nome de Jesus. Se você acreditar nisso, você vai contemplar um exército. Para a glória de Deus. Você acredita nisso? Você pode acreditar? Foi o que Jesus disse aqui, crês nisso? Você acredita? Que apesar de toda essa adversidade, de toda essa luta, eu estou no controle de todas as coisas? E que ainda que esteja morto, eu vou fazer reviver. Eu quero que você feche os teus olhos aí, porque nós vamos orar. Mas antes eu quero dizer para você, tire a pedra. Tire a pedra que te impossibilita de ver. Eu não sei qual era a pedra que estava impossibilitando Geazi de ver o exército de anjos e cavaleiros. Mas depois que ele tirou aquela pedra, que o profeta disse, vai lá e vê de novo, criatura. Quando ele foi lá e viu de novo, ele disse, meu Deus, tem um exército de anjos. Tem um exército de cavaleiros ali. E aí a visão dele mudou completamente. Tira a pedra. Tira a pedra da arrogância. Tira a pedra da incredulidade. Tira a pedra da infidelidade. Eu não sei qual é a pedra que você precisa tirar hoje. Mas existem algumas coisas na nossa vida que precisam ser tiradas para que a gente consiga ver o milagre. Só depois que tiraram a pedra foi que Lázaro ressuscitou. Primeiro tira a pedra. Tira aquilo que está te impedindo. Talvez a frieza, talvez a indiferença, talvez a angústia, talvez o desespero. Eu não sei o que é que está te impedindo de ver o que Deus tem a teu respeito, mas o Senhor está dizendo, tira essa pedra hoje. Tire, você vai contemplar coisas grandes e ocultas que você ainda não sabe. Eu vou fazer ressuscitar aquilo que todos estão ao redor, só olhando como estavam na casa de Maria e Marta. Olhando e dizendo, coitadinha delas. Tá vendo? Confiaram nele. Esperaram por Jesus. E olha aí, ele decepcionou. Chegou depois que já tinha morrido. Não sabem de nada. Chega o nosso Jesus.
diz: tira a pedra. Aquela pedra é tirada. Lázaro sai para fora e vem Lázaro completamente atado. E essas ataduras também nos impedem de andar. Às vezes o milagre, ele já está lá, na nossa frente. Mas a gente tem dificuldade. Tem dificuldade de desenrolar, de desenvolver. Tem dificuldade de tomar posse. Tira a pedra, tira as ataduras. Creia. Simplesmente que aquele que começou a obra, ele é fiel, querido, ele vai terminar. Não existe possibilidade desse Deus deixar uma obra inacabada. Ele nunca perdeu uma batalha, é vencedor invicto. E não é a sua batalha que ele vai perder, muito pelo contrário. Eu quero que você feche os teus olhos aí, para que a gente ore agora. Para que a gente fale com Deus. Para que o Senhor venha trazer no nosso coração nesse momento agora. Essa clareza. Para que caia por terra toda a escama dos nossos olhos. Toda a impossibilidade espiritual ou física de nós crermos, da gente tomar posse. Senhor, se nós estamos como Geazi nessa noite, meu Deus, só olhando para o problema, só olhando para o ataque do inimigo, só olhando para a adversidade, para as dificuldades, então muda a nossa visão agora. Muda, Senhor, em nome de Jesus, o nosso comportamento diante de tudo isso. Eu creio na Tua palavra que o Senhor está colocando um caminho no deserto. Eu creio, Deus. Eu creio para a glória do Teu nome, Pai. E eu tomo posse desse caminho. Mas, Senhor, só consegue caminhar, só consegue seguir o caminho aquele que está vendo, meu Pai. Talvez a gente não esteja vendo ainda fisicamente, mas que a gente veja como aquele cego, meu Pai, no nosso coração, que a gente enxerga o caminho. Se o caminho é clamar, então nós vamos clamar. Se o caminho, Senhor, é orar, então nós vamos orar. Se o caminho, Senhor, é profetizar, como foi com o profeta no meio daquele monte de ossos, então nós vamos profetizar. Eu não sei qual é o caminho que Deus liberou e que Ele colocou diante de você no meio desse deserto, no meio dessa situação, no meio dessa morte. Mas Deus está dizendo para você, existe um caminho nesse lugar. Eu sou a ressurreição e a vida. Aonde eu chego tem que reviver. Aonde eu chego tem que mudar. Aonde eu chego tem que ser transformado. Nada fica como está. Nada permanece como esteve. Ele é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Senhor, abre a visão do teu povo. Abre os olhos espirituais da tua igreja. Senhor, nos faz perceber, nos faz, Senhor, entender, nos faz, Senhor, sentir, meu Pai, que nós não sejamos como os fariseus que só conseguem dizer, Senhor, obrigado depois de pegarmos, depois de ver, de palpar. Que nós não sejamos, Senhor, como Tomé, mas que a gente possa crer de todo o nosso entendimento, que esse caminho, Senhor, ele já está diante de nós. Pai, abre as portas diante da tua igreja, porque a tua palavra diz que a porta que o Senhor abre, ninguém fecha. E a que o Senhor fecha, ninguém abre. Se o Senhor abriu uma porta, meu Deus, então abre os olhos dos teus filhos para que eles possam passar por essas portas. Em nome de Jesus Cristo, Senhor. Que caia por terra agora toda pedra de impedimento. Senhor, toda atadura que nos amarra. Senhor, que nos impede de prosseguir, de andar, Senhor, de ver, meu Pai, em nome de Jesus, assim como aquela família glorificou, meu Deus, tamanho milagre, assim também os teus filhos possam glorificar, meu Deus, tamanha a sua obra, mesmo em meio a essa diversidade que nós estamos vivendo, mesmo em meio, Senhor, a tantas incertezas na vida, que seja o Senhor na nossa casa, que seja o Senhor no nosso trabalho, Senhor, na nossa igreja, nos nossos ministérios, Senhor, nos nossos relacionamentos, que seja o Senhor em todo tempo. Pai, que tudo aquilo, meu Deus, que Satanás tem usado para trazer dúvidas, Senhor, ao nosso coração, incerteza caia por terra agora. Que nós possamos, assim como Marta respondeu, sim, Senhor, eu creio que Tu és o Cristo, o Filho de Deus, aquele que estava de vir. Não me resta dúvida, eu não tenho dúvida, Senhor, que Tu és o meu Salvador, Tu és o meu libertador, Tu és, Senhor, o meu Emanuel, o Deus comigo, o Deus agora, o Deus presente.
E se o Senhor está comigo, Senhor, então vai haver vida, vai haver ressurreição, vai haver cura, vai haver sim libertação. Recebe em nome de Jesus. Eu não sei qual é o tipo de milagre que você precisa hoje, mas o Senhor está liberando sobre a sua casa, o Senhor está liberando sobre a sua família, sobre os teus negócios, uma palavra sobre você de ressurreição e de vida. Em nome de Jesus, tira a pedra, tira toda incredulidade, tira a dúvida em nome de Jesus. Tira todo o cochear em dois pensamentos, toda a incerteza em nome de Jesus caia por terra. Tenha convicção no seu coração. Assim como Marta disse, eu creio que tu és o Cristo. Eu creio, diga isso para a tua alma, eu creio que tu és o Cristo, Senhor. Eu creio que o Senhor começou a obra e vai terminar. Eu creio que o Senhor está fazendo coisas grandes e maravilhosas que eu ainda não estou vendo, mas eu creio. Eu creio, Senhor, assim como o profeta creu. Tu sabes, Deus, se dá para reviver. Nós sabemos, Deus, que se o Senhor estiver, dá para reviver. Dá para curar, dá para mudar, Pai. Dá para mudar. Senhor, muda os casamentos. Muda, Senhor, a vida familiar. Muda, Senhor, o quadro de enfermidade. Muda em nome de Jesus, Senhor. Eu quero colocar diante de Ti, Senhor. Essas mulheres que nós temos orado, Senhor, aconselhado, pessoas que precisam do Teu socorro. Filhos que estão perdidos, meu Pai, precisam ser achados. Senhor, toma nas tuas mãos aqueles que estão enfermos, Senhor, seja no corpo físico, Senhor, seja na mente, no coração, Senhor, no psique, que sejam curados em nome de Jesus. Senhor, eu creio que haverá testemunhos, eu creio, Senhor, que haverá milagres no meio da tua igreja, no meio do teu povo, Deus, eu creio. Eu creio, Senhor, que em meio a todas essas más notícias, em meio, Senhor, a tantas coisas, o seu nome vai ser glorificado, porque foi para isso que o Senhor demorou 4 dias para chegar até a casa de Lázaro, para o seu nome ser glorificado, para o nome do nosso Deus ser glorificado. E assim será, Senhor, na vida de cada um dos teus filhos, aqueles que têm acompanhado a sua palavra, Senhor, aqueles que têm clamado por ti, aqueles que mesmo sem entender, meu Deus, têm perseverado, têm continuado, têm lutado. Senhor, dá direção, meu Pai. Acampa os teus anjos ao redor de cada um dos teus filhos. Livra do mal, livra da morte, Senhor. Livra da peste, meu Pai. Livra em nome de Jesus das doenças. Livra, meu Deus, em nome de Jesus de toda a cilada do adversário. Nós repreendemos em nome de Jesus. Declaramos vida, Pai. Vida sobre a vida dos teus filhos, em nome de Jesus. Graças a Deus, querido. Eu quero louvar a Deus pela sua vida e agradecer por mais uma vez você estar aí conosco. Pedir para que você compartilhe a palavra de Deus. Nós vamos estar aí agora em nome de Jesus, mandando palavras, não só pelo WhatsApp, mas também por outras redes sociais. A gente tem acompanhado alguns grupos de oração e tantas pessoas precisando de oração, precisando de uma palavra, querido. E às vezes compartilhar uma palavra, às vezes mandar um versículo, dizer qualquer coisa, acredite, salva uma vida. Então permaneça crendo, permaneça esperando em Deus, permaneça confiando, sabendo que o Senhor, o mesmo Deus que operou na vida de Lázaro e Maria tantos 1000 anos atrás, é o mesmo Senhor hoje, que está aqui e está aí na sua casa também, que tem acolhido os teus, que tem cuidado da sua família, que tem preparado e tem provido todas as coisas. É o mesmo Senhor que tem nos fortalecido em meio a grandes batalhas. É o mesmo Deus que diz que na tua e na minha fraqueza Ele vem se aperfeiçoando. Acredite que Ele está se aperfeiçoando. Eu quero louvar a Deus pela vida de cada um, o povo da Igreja Peniel, os meus amigos, minhas amigas que acompanham a gente aí no Facebook. Deus abençoe a todos. Amo vocês. Estamos juntos. O que precisar de nós aí, em nome de Jesus, pode contar conosco. Viu? Um grande beijo para todos. Eu quero só glorificar o Senhor aí por mais essa noite e dizer que Deus é bom. Um beijo para vocês. Fiquem na santa e gloriosa paz do Senhor Jesus. Amém. E Deus abençoe a todos.